Voltamos com o Esporte na TV, o programa que tem o apoio da Coca Esportes Assessoria em Comunicação. Digita lá www.coca.com.br. Você sabe, um K no início, 2 Ks no meio, diferente daquela outra Coca que você também conhece. Agora, eu e o Luciano Gasparini recebemos aqui no Esporte na TV o Vinícius Elsen, ele que é presidente da Sociedade Esportiva e Recreativa Charrua, clube amador aqui da cidade de Canoas. Muito boa noite, Vinícius, obrigado pela presença. Boa noite, Moreno, obrigado pelo convite, boa noite, Luciano, obrigado pelo espaço. Que isso, a gente está aqui para isso mesmo, para mostrar o que é feito de bom aqui na cidade e quem apoia o esporte, tanto amador como profissional, né, Luciano Gasparini? E a gente sabe que o Charrua já tem 1 ano e meio de fundação. Como é que surgiu? Foi tua ideia? Foi com amigos? E onde surgiu o Charrua? Basicamente surgiu da vontade de ter um time para chamar de nosso, porque a gente sempre era convidado, eu jogo no gol e goleiro tem muito convite, e a gente queria ter uma coisa que identificasse a nossa amizade do grupo, né? Perfeito. Então, você jogava onde? Eu jogava no Abelha, tradicional equipe da Várzea lá em Porto Alegre. Sim. Eu joguei no Abelha. Futebol de campo. Futebol de campo. Sim. E entre nós jogávamos em society e futebol de salão. Então decidimos, 2 amigos e eu, fazer um time. E começou na brincadeira e quando vê a gente já estava agregando 2, 3, 4, o grupo cresceu muito rápido. E aí eu vi que ou a gente tomava um rumo um pouco mais sério ou ficava na brincadeira. Então Sim. Optamos pelo lado mais sério. E aí vocês começaram a marcar amistosos, enfim... Começamos a marcar amistosos. Nosso primeiro jogo foi contra o Birubiru. Foi uma das equipes mais antigas aqui de Canoas. E não tivemos medo... Birubiru do bairro Rio Branco. Do bairro Rio Branco. E o segundo contra o Real Madrid da Niterói. Então já de cara a gente botou a cara para mostrar que o Charrua veio para ser um time que vai ficar. Não é só o... E como é que foram os placares? Os primeiros jogos foram tensos, né? O primeiro placar foi 7-3 pro Birubiru, mas saímos ganhando, que pra mim até hoje é a maior alegria, né? Porque o Timba joga no lado deles e foi profissional, jogou no Nordeste, então pra nós foi um jogo especial, porque naquele dia a gente foi apenas com 11. Era eu no gol e mais 10, não tinha como trocar. Não tinha como trocar e saímos na frente, tomamos a virada, mas foi experiência. O segundo jogo foi contra o Real Madrid, foi 8-1, foi uma coisa assim que dá aquela, não, vamos desistir, chegamos Sim. a pensar, falei, não, agora que a gente começou, vamos até o final, então... são clubes mais estruturados também, que vem mais tempo de trabalho. E nos inspiram, né? Nos inspiram. O primeiro foi fundado em dia 16 de agosto de 2013. Pegamos a reta final, onde as agendas já estavam fechadas da maioria dos times. Então, praticamente, a gente jogava no espaço onde eles, por algum motivo, eram desmarcados os jogos. Eu ligava e tinha um certo receio, porque a gente não é conhecido ainda. Sim. Então, mas vocês vão jogar? Vocês vão aparecer? Não. Então, nossa intenção nos primeiros meses era isso. Mostrar que existimos, que estamos aqui para mostrar o nosso nome. Então, 2013 encerramos com 9 partidas. 2014 foram 35 jogos ao todo. Bastante. Foram bastante. Mais que muito clube profissional aqui do estado, né? Foram 35 jogos. E foi um aproveitamento muito parelho. Foi o mesmo número de vitórias que o número de derrotas, e tivemos muitos empates. E aí onde a gente foi estruturando melhor a equipe. Perfeito. Então foi a experiência, né? Os clubes profissionais aqui da cidade têm muita dificuldade de encontrar campo para jogar, né? Inclusive a federação faz muitas exigências até que impossibilitam que eles atuem em Canoas. Como é que é para o clube amador que está nascendo ainda na cidade a questão de arrumar campo para jogar, a questão do custo, a questão de agenda também, já que a gente sabe que são muitos campeonatos aqui na cidade? Dificulta bastante o local, o espaço. A cessão dos campos não é para todos, então a gente tem a opção do particular, né? Que quem é de Canoas conhece o Aras Muradás, que são campos ótimos, mas com custo elevado, o que obrigou o Charrua a buscar patrocínio para custear o campo.
Quanto é que custa para jogar uma partida de 90 minutos? R$350. R$350. Você consegue reduzir isso, mas também reduz a qualidade do campo. Geralmente quando é um campo da prefeitura, então o valor não vai ser cobrado de maneira alta. Então vai a R$200, R$175. O Charrua, ele é basicamente de um bairro? Se tivesse que dizer, o Charrua é de tal bairro, ou a gurizada vem de vários cantos diferentes da cidade? Do Charrua tem representante de Canoas, de todos os bairros. É de Canoas? É de Canoas, não temos ainda um bairro para chamar de nosso. Sim. A maioria é Igara, Harmonia e Niterói. É bem longe um do outro, né? Bem longe. E a questão das cores, do uniforme, como é que foi a escolha? O uniforme foi uma doação. Nós tínhamos apenas 13 camisas. Camisas simples, calção branco simples. O uniforme, as camisas eram amarelas, branca e preta. E ali foi a cor que acabou predominando. Foi a primeira cor que partia aquela coisa, não podia ser nem vermelho, nem azul, porque para não deixar descontente a dupla Grenal. Mas me chamou a atenção uma coisa, já que tá falando na rivalidade Grenal aí, que foi fundada dia 16 de agosto, data internacional com essa foi meramente coincidência. A Libertadores da América, então é coincidência. Foi muita coincidência, que foi na semana onde a gente sentou e decidimos, porque o primeiro jogo foi dia 17, a gente... Foi uma correria, que foi o jogo do Birubiru, nossa estreia, foi uma coincidência. Então, acabou... Quem é colorado vai lembrar da fundação. Vai associar. E as cores vieram do primeiro fardamento. Perfeito. Vieram cores bonitas. Adotaram daí. O nome, a gente não queria um nome de clube, porque já todos os clubes europeus praticamente têm um representante na cidade. Tem mesmo. Né? Então a gente não queria um nome que marcasse e também não queria um nome cômico. Né? Geralmente um nome que dá para fazer um trocadilho, a gente não queria isso, queria um nome um pouco mais forte e sinceramente passou a palavra Charrua, parece que a gurizada gostou e ficou esse daí. E apesar de ser um nome identificado no Rio Grande do Sul, é meio inédito, assim, eu não conheço. É verdade. Acho que a escolha do nome foi... Teve uma inspiração no time de rugby. Tem um time de rugby em Porto Alegre, então eu assisti uma matéria, inclusive eles têm feminino e masculino, né? Sim. E assisti uma matéria na televisão e me chamou a atenção pela garra Charrua, e sempre é associado à seleção uruguaia, aquela coisa peleadora, então a gente achou que para começo seria um nome interessante, então ficou esse daí, Charrua. E competição, vocês planejam disputar alguma coisa já em 2015? Como é que está o planejamento de vocês? Nosso planejamento está assim, primeiro estruturar o Charrua como uma equipe consolidada. Começou com um grupo de amigos, que se tornou uma coisa mais séria. O meu time pede pra gente disputar campeonatos, mas já recebemos convites da Copa Farroupilha, do campeonato que os próprios clubes organizaram, aqui Cachoeirinha, Gravataí, já recebemos o convite, mas eu tive a consciência de não colocar o time assim de cara, porque precisamos de mais que 30 jogos para calejar a equipe. Em 2016 sim, nossa ideia é entrar na liga para disputar algum campeonato, até para dar o retorno ao nosso patrocínio. A gente recebeu um patrocínio da Capemisa, que é ela que vem nos últimos 6 meses nos bancando e nos proporcionando dar o retorno para a equipe, porque nossos atletas na realidade são sócios. Nós temos o estatuto, fizemos o estatuto, já registramos, está tudo certo. Estamos partindo para o CNPJ, queremos fazer tudo conforme a lei, para poder ter uma organização e futuramente, isso é uma ideia não só minha, mas de toda a equipe, ter um projeto social. Entra a dificuldade que tu disse, mano, o local para jogar. Sim. Mas isso a gente consegue conversar, se juntar a nossa equipe com algumas outras tradicionais, porque uma parceria, né? Tudo funciona na base da parceria, né? O nosso futebol em Canoas é muito forte, Temos representantes em Canoas no profissional, rodando o mundo, porque aqui, se fosse um pouco mais incentivado, se pelo menos houvesse local para que todos pudessem jogar, não precisaria botar dinheiro, nada. Dando um campo, 2 goleiras, a gente se virava entre nós.
porque gente que joga bola aqui já saíram muitos. E esse né? é um problema também das equipes profissionais, né, Moreno? Porque a gente viu o Canoas disputando Canoas e Estância Velha, Velha disputando em campo bom, né? E na verdade campo tem, né? Tem campo, mas não estruturado para competição. Não tem estádio, né, Luciano? Isso é um complicador. Muita gente culpa a proximidade com Porto Alegre por isso, né? Porque Canoas às vezes tem uma dificuldade de enraizar as coisas aqui na cidade, não só no esporte, mas tudo aqui em Canoas, pela proximidade com a capital do estado. Então é importante, né, que esse pessoal se mexa para enraizar as coisas aqui na cidade. Aí o Charrua é um exemplo, né, de quem quer se firmar como uma equipe de Canoas. Luciano Gasparini, se quiser fazer mais alguma pergunta. Não, eu estava com uma pergunta encaminhada que era a questão da estrutura. Aí tu falaste no estatuto, de repente constituição jurídica agora com o CNPJ, mas em termos físicos, assim, em termos de material humano, o que o Charrua tem hoje? Tem comissão técnica? Como é que ele está lidando com isso? A comissão técnica é composta, eu faço a feição do treinador, o meu diretor de futebol também acumula a função de tesoureiro do clube, faz a função do auxiliar. E a estrutura a gente resolveu mesclar o grupo, o cerne dos amigos, e começar a captar jovens. Nosso lateral esquerdo tem 16 anos, ele está em fase ainda em busca, né, de teste. Nosso zagueiro também tem 16 anos, se mudou para Florianópolis em busca de tentar uma vaga. Então a gente quer misturar, né, e essa é a nossa estrutura, mesclar, visando futuramente uma competição na liga, né? Vocês pensam em abrir oportunidade para quem quiser de repente fazer uma avaliação, ou ainda nesse momento ainda não? Recebemos ligações, o boca a boca funcionou. Como somos uma equipe jovem e que vai apenas para jogar bola, né? A nossa equipe não faz bagunça, isso aí acabou ganhando o respeito das demais, e eles comentam, pode aceitar o desafio. E aí todo mundo começa já, tem uma vaga. Então agora a gente vai dar preferência para quem está com a gente desde o início, né? E depois, futuramente, sim, vamos abrir. E tem algum atleta que já jogou profissionalmente, que esteja parando na carreira? Porque a gente sabe que o futebol amador tem bastante atleta nessa condição. No futebol amador, assim, o jogo profissionalmente, jogou 2 partidas conosco, o Paulo Matheus, jogou no Canoas. No Canoas, a gente conhece bem. Ele jogou 2 partidas. Marcou gol, inclusive, na divisão de acesso. Temos o Raul, que também foi da base. Temos Michel, que também foi base do Inter, foi até o juvenil. Então temos boleiros, assim. Temos o da Rosa, que é nosso volante, jogou também no interior, que ele é de Rosário. Então, basicamente, todos ali tiveram um contato cedo com o futebol. Nosso time, graças a Deus, conseguimos juntar um pessoal bom, até o pessoal migrando do society e do salão. Perfeito. Então tá, Vinícius, gostaria de agradecer a tua presença aqui no Esporte na TV e deixar as portas abertas. Sempre que tiver uma novidade, pode aparecer, que a gente vai estar à disposição. Muito obrigado e sucesso ao Charrua. Muito obrigado, Mariano. Luciano Gasparini, te aguardo aqui na próxima segunda-feira. Te agradecer mais uma vez a presença aqui, ilustre de sempre. Segunda-feira que vem acho que é feriado, né? Dia 2. É feriado? Dia 2. Dia 2. Perguntar pro Rogério se vai depois ter é amanhã, então o Moreno. Mas tu já quer folgar, Luciano? Não, é que me ocorreu agora que segunda-feira que vem. Mas se tiver que vir, eu venho, Moreno. É uma satisfação estar contigo. Tá bom. Muito obrigado, Luciano. A gente volta amanhã com o Esporte na TV, aqui na Rede Comunidade Televisão. Boa noite a todos e até lá.